Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam sobre a sua vida, sobre o seu lar, neste domingo em que nos reencontramos através desse canal para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Mais uma semana, nosso segundo domingo à distância, em que muitas vezes a saudade aperta o nosso peito no desejo de estarmos juntos na casa do Senhor e ali em comunhão com os irmãos realizarmos o nosso culto, celebrarmos a comunhão. Diante da situação que vivemos como humanidade, das notícias que recebemos, dos problemas que temos, muitas coisas nos vêm à mente nesse período. E com certeza, nesse tempo que você também vive dentro da sua casa, na companhia dos seus, a possibilidade de conversar sobre esses assuntos e tantos outros são oportunidades importantíssimas dadas pelo próprio Deus para crescermos na convivência familiar. Mas a pergunta que talvez não queira se calar nesses dias é: como anda a nossa paciência em tempos de quarentena? Há quanto tempo você não ficava tanto tempo dentro da sua própria casa? Essas são perguntas que vêm ao nosso pensamento quando olhamos para tudo que está acontecendo ao nosso redor. Nós acabamos entrando numa rotina tipo, levantamos, tomamos o nosso café, sentamos na sala, ouvimos as mesmas notícias, criticamos as reportagens muitas vezes quando não concordamos com aquilo que estamos ouvindo, levantamos, olhamos pela janela, damos uma volta no quintal, se é que podemos e temos, voltamos para dentro de casa, buscamos assuntos para conversar, decidimos abrir a geladeira pela primeira vez no dia e assim segue a nossa rotina. Somado a isso, se você tem filhos pequenos, os filhos querem brincar, talvez alguém já pensando em inventar alguma coisa no almoço e quando está almoçando já pensando no jantar. E a sua paciência e a nossa paciência como anda? Um agravante ainda, aqueles que trabalham em casa, que não conseguem definir uma rotina de trabalho e muito menos respeitá-la. E nesse meio tempo, chega uma criança desejando colo e aí o inevitável muitas vezes acontece. O estresse aparece diante de um simples pedido de um filho ou de uma filha desejando brincar ou desejando o colo do seu pai ou da sua mãe. Como anda a nossa paciência em tempos de quarentena? Talvez você esteja estranhando o fato de iniciarmos a reflexão desse domingo desta maneira. Talvez esteja pensando que já deveríamos ter lido até o texto bíblico a ser estudado. Pois bem, quero dizer que já estamos. E é exatamente nesse momento que quero convidá-lo a ler 2 versículos da palavra de Deus comigo. O primeiro deles encontra-se no livro de Salmos, o Salmo de número 40, apenas o versículo 1. E a palavra de Deus assim o diz: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esta é uma das traduções que temos da palavra do Senhor nesse texto do salmista. Esperei com paciência. E o segundo versículo está exatamente no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12 também. Há uma das expressões ali registradas, diz o seguinte: sede pacientes na tribulação. Sede pacientes na tribulação. Vamos analisar juntos este importante assunto à luz da palavra de Deus.
pois exercitar a paciência é um ato de amor, segundo o apóstolo Paulo, quando afirma que o amor é paciente. E o salmista faz uma declaração muito inquietante nesta sua oração. Esperei com paciência. Vamos pensar que esperar já não é fácil. Imagine esperar e esperar com paciência. Por isso, vale a pena olhar um pouco a definição desta palavra, o significado dessa palavra em muitos momentos da nossa convivência diária também. Uma das primeiras coisas que precisamos compreender é que a paciência é uma virtude. Ou seja, é algo que pouco a pouco vamos deixando crescer dentro de nós e vamos colocando em prática nas nossas relações humanas. Com certeza você já utilizou ou já ouviu alguém dizer: paciência tem limite. Tem limite diante da atitude da pessoa, diante do comportamento da sociedade, diante das situações que a vida muitas vezes nos reserva. Pois bem, de acordo com os nossos dicionários, a palavra paciência tem alguns significados muito importantes na nossa convivência diária. A virtude consiste em suportar os males, os incômodos sem reclamar. Esta é uma das definições dos dicionários. Suportar sem se revoltar, sem se irritar. A ideia da resignação é o saber esperar com calma, qualidade ou comportamento de quem não desiste, de quem não desanima, de quem é perseverante. Por isso, a ideia aqui é de que paciência é uma virtude do ser humano baseado no autocontrole emocional. Diante das situações contrárias, ele tem controle de si mesmo, ele sabe se comportar com dignidade e com a capacidade também de equilibrar as emoções do ambiente que está ao seu redor. Há uma ideia de tolerância com os erros alheios, ou diante das situações, ou até mesmo dos fatos que não são por nós desejados. Portanto, a paciência aqui é uma das características do ser humano educado, do ser humano humanizado, que consegue viver em sociedade, que consegue transformar-se em bênção na vida do outro, humanizando o outro também e rehumanizando diante das dificuldades que o nosso próximo enfrenta. Mas há uma outra questão importantíssima dentro dessa ideia que temos e que acabamos de falar a respeito da paciência. No olhar bíblico, paciência está ligada à compreensão de perseverança e fé. Na realidade, essas duas marcas são duas marcas presentes em toda a Bíblia e de uma maneira muito especial em tempos de Apocalipse. Podem observar que no livro de Apocalipse essa palavra ela é usada como se fosse um verdadeiro estribilho. Em todas as cartas há uma menção, há uma orientação, há a ideia de que a igreja precisa ser incentivada a perseverar. Por isso, tempo também, infelizmente, onde aparecem muitas mensagens de todos os tipos, falando do pior e apresentando muitas vezes um Deus tirano às pessoas que estão sofrendo. A pessoa paciente tende a desenvolver a habilidade de ver com mais clareza a origem dos seus problemas e assim melhor maneira encontrar de solucioná-los, mesmo que a solução só venha com o passar do tempo, com a ideia de esperar, com a perseverança em relação ao futuro. O paciente sabe encarar a vida de maneira otimista, buscando sempre a harmonia. A paciência é característica típica de uma personalidade madura, de um cristão maduro. Portanto, é a ideia de saber agir com paciência, é também a ideia significativa de não agir com pressa,
ser atento e cuidadoso com o que está fazendo, saber ouvir, ver, sentir, falar e tudo isso com muita parcimônia. Enfim, a ideia de estar firme, convicto de que a graça divina o acompanha, mesmo nos momentos difíceis, mesmo onde a impaciência quer tomar conta e dominar o ambiente. Mas há um terceiro aspecto importantíssimo também a respeito da paciência que vale a pena ser destacado. O ato de ser paciente é considerado uma das virtudes do Espírito Santo de Deus. Uma das virtudes do Espírito Santo de Deus. Há uma expressão de Paulo em Romanos, capítulo 5, entre o 3º e 5º versículos, em que Paulo afirma que, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Note a expressão do apóstolo Paulo. Tribulação produz paciência. Parece contraditório a tudo que nós enfrentamos na realidade das nossas vidas, dia após dia e principalmente nos dias que estamos vivendo. Tribulação produzir paciência. Nem sempre é isso que temos visto diante das atitudes das pessoas frente a todo o caos que aí está. E depois diz mais que a paciência produz, acima de tudo, a profunda ideia da experiência. Para o apóstolo Paulo, paciência dá à luz a experiência. Em outras palavras, dá à luz a maturidade cristã em todos os níveis da vida humana. Porque o impaciente ele luta contra o fluir natural do tempo, num desejo indiscreto de capturar o futuro, e isso é uma grande tolice. Como que se pudesse antecipar o futuro, antecipar as coisas, trazer o futuro de uma maneira mais rápida, mesmo não sabendo quais as consequências disso tudo. Por isso, o risco enorme da impaciência é a tristeza que pode ser gerada no coração, é a frustração diante dos resultados muitas vezes forçados, muitas vezes sem a capacidade de esperar pacientemente para que, como um fruto tem o seu tempo de produção, as coisas também aconteçam no tempo de Deus, no resultado exato do propósito divino para a vida humana. Nesse tempo de Quaresma, dias que antecedem a Páscoa, tenho comigo que é tempo de exercitar a paciência. E Quaresma é tempo de reflexão, tempo de olhar para dentro de si mesmo, tempo de uma autoanálise, tempo de se recolher, administrando cada passo da sua vida à luz da palavra divina, num profundo olhar para a sua própria espiritualidade. É tempo de refletir sobre os nossos gestos, as nossas atitudes com as pessoas que estão dentro da nossa própria casa, pensar na altura da voz quando respondo ao meu próximo, pois estamos todos dentro da mesma arca, ou seja, debaixo do mesmo teto. Tempo de rever conceitos e reavaliar o limite da minha paciência. Tempo de lembrar o quanto Deus é paciente para conosco. Haja paciência por parte do Eterno diante da nossa impaciência
em não conseguir ficar alguns dias dentro da nossa própria casa. Aliás, queremos tanto uma casa, sonhamos, trabalhamos para tê-la, mas não queremos ficar muito tempo dentro dela. Precisamos da rua, precisamos do seu barulho, da sua agitação, do tumulto, de pessoas estranhas. Queremos contato com aqueles que não têm o nosso sangue e muitas vezes não conseguimos viver em contato com aqueles que são do nosso próprio sangue. Pois estar na presença de pessoas da nossa família nos força a uma transparência radical. Dentro da nossa casa somos autênticos, somos reais, somos verdadeiros. Na igreja muitas vezes disfarçamos, demonstrando uma paciência que nem sempre temos dentro das nossas próprias casas. Mantemos a aparência e expressamos um sorriso extraído a fórceps das nossas entranhas. Em casa não. Em casa a alegria da convivência e o vírus da impaciência caminham muito próximos. Por um ou por outro podemos ser contaminados, só depende de nós, só depende das nossas atitudes. Como dissemos, uma das marcas bíblicas da paciência é a perseverança. Em meio à tribulação, ao sofrimento, às enfermidades, Deus nos convida a seguir em frente, perseverando nas suas promessas. Diante da expressão do salmista citada acima, é possível concluir que o salmista tinha consciência de que valia a pena esperar no Senhor. Tanto isso é verdade, que concluiu a sua primeira frase de sua linda oração, como ato e símbolo de um amor incondicional, afirmando que Deus ouviu o seu clamor. Irmãos e irmãs, aproveite esse tempo e exercite a virtude da paciência, a começar pelo convívio com os seus familiares. Talvez você esteja vivendo um tempo de dúvidas, de insegurança, de incertezas, diante dos problemas que aí estão. Talvez preocupação com o seu trabalho, com o seu emprego, com a sua empresa, com os seus negócios. Não deixe que isso afete muitas vezes os seus relacionamentos e que venha prejudicar, tirando a sua paciência diante das pessoas que mais te amam e que mais torcem pelo teu sucesso na vida. Pense na importância das pessoas que estão ao teu lado. Pense na casa que Deus te deu. Pense nas pessoas que fazem parte do teu dia a dia e que querem que quando você sai para o seu trabalho ou para as suas atividades diárias, você volte para casa em segurança, na certeza de um Deus que cuida, que protege e que ampara. Mas aprenda a esperar no Senhor. Espere e espere com paciência. Espere e espere sabendo que o tempo de Deus é um tempo real, verdadeiro e justo para as nossas vidas. Um Deus que age e que está no controle de todas as coisas. Diante de tudo isso que estamos vivendo, diante dos problemas que estamos vivenciando, presenciando em todo o planeta, nunca se esqueça de que Deus é soberano e que a soberania de Deus está acima de toda e qualquer epidemia, que a soberania de Deus está acima de todas as decisões humanas. Diante das atitudes dos governantes em todo o mundo, atitudes do bem ou do mal, do certo ou do errado, há um Deus soberano que não perde o controle das nossas vidas, não perde o controle da sua criação. Ele está no controle e tudo está nas palmas das suas mãos, de tal forma que o olhar de Deus é sempre um olhar de justiça, de um Deus que age
e que cuida daquilo que Ele criou, porque Ele ama a toda a sua criação. Que o grande amor de Deus esteja sobre a vida da sua casa, sobre a sua vida neste dia. E que o Deus que é paciente para conosco também nos ensine a exercermos a paciência, essa virtude do Espírito Santo em tempos de aflição, em tempos também de quarentena dentro das nossas casas. Um abraço em Cristo Jesus e que a graça e o amor de Deus estejam sobre suas vidas, sobre o seu lar neste momento. Paz.